Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Tobias Gregson mostra o que pode fazer. No dia seguinte, os jornais estavam cheios daquilo que chamavam de o Misterio de Bristol. Cada um deles fazia um longo relato do caso e alguns acrescentavam comentários. Havia neles alguns detalhes que eu não conhecia. Em meu álbum de recortes ainda guardo vários deles, e também registros relativos ao caso. Aqui vai um resumo de alguns. O Daily Telegraph observava que, na história do crime, raramente se vira uma tragédia com características mais estranhas. O nome alemão da vítima, a aparente ausência de outros motivos e a sinistra inscrição na parede, tudo parecia indicar que o homicídio fora perpetrado por refugiados políticos e revolucionários. Os socialistas tinham várias ramificações na América e, sem dúvida, o morto infringira suas leis não escritas, e fora então rastreado por eles. Após alusões superficiais ao Vengerist, a água tofana 11. Aos carbonários, a Marquesa de Brinvilliers, a teoria de Darwin, aos princípios de Malthus e aos assassinatos da Ratiff Highway, o artigo terminava admoestando o governo e defendendo uma vigilância mais severa dos estrangeiros na Inglaterra. O Standard comentava o fato de que violências desse tipo costumavam ocorrer quando os liberais estavam no governo. Eram resultado da inquietação popular e do consequente enfraquecimento da autoridade em geral. O morto era um cidadão americano que estava na metrópole havia algumas semanas. Hospedara-se na pensão de Madame Charpentier, na Torquay Terrace, em Camberwell. Em suas viagens, era acompanhado por Joseph Stangerson, seu secretário particular. Os dois haviam se despedido da dona da pensão na terça-feira, dia 4 deste mês, partindo para Euston Station, onde tomariam o expresso de Liverpool. Depois disso, tinham sido vistos na plataforma da estação. Nada mais se soubera deles, até que o corpo do Sr. Dreber foi encontrado em uma casa vazia da Bristol Road, a muitos quilômetros de distância de Euston. Como chegará até lá ou de que maneira encontrara seu trágico destino eram circunstâncias ainda envoltas em mistério. Nada se sabia ainda sobre o paradeiro de Stangerson. Foi com prazer que soubemos, continuava o jornal, que os senhores Lestrade e Gregson, da Scotland Yard, estão encarregados das investigações e, antecipadamente, estamos certos de que policiais tão competentes resolverão prontamente o caso. O Daily News observava que, sem dúvida, tratava-se de um crime político. O despotismo dos governos continentais e o ódio que votavam ao liberalismo tinham feito com que se refugiasse na Inglaterra um grande número de homens que poderiam se tornar excelentes cidadãos, se não estivessem amargurados pelas lembranças dos sofrimentos vividos. Entre esses homens vigorava um rígido código de honra, e qualquer infração ao mesmo era punida com a morte. Era preciso fazer todos os esforços para encontrar Stangerson, o secretário, a fim de que ele confirmasse detalhes sobre os hábitos da vítima. Já fora dado um grande passo com a descoberta do endereço da casa onde ele se hospedara, isso devido inteiramente à sagacidade e à determinação do Sr. Gregson, da Scotland Yard. Eu e Sherlock Holmes lemos essas notícias durante o breakfast, e ele pareceu divertir-se bastante com o que lia. Como eu lhe disse, Lestrade e Gregson é que ficariam com os méritos, houvesse o que houvesse. Isso depende de como tudo terminará. Oh, meu amigo, que diferença faz? Se o homem for agarrado, será. Graças aos esforços desses dois. Se escapar, será apesar de seus esforços. É cara, eu ganho, e coroa, você perde. O que quer que eles façam, sempre terão admiradores. Un sot trouve toujours un plus sot que l'admire. 22. O que significa isto? Exclamei, porque naquele instante chegou até nós o ruído confuso de muitos passos no corredor e na escada, em meio a expressões de desagrado por parte de Nossa Senhoria. É a divisão da Baker Street da Força Policial dos Detetives, disse meu companheiro com seriedade. Mal ele acabará de falar, e rompeu em nossa sala uma meia dúzia dos moleques mais sujos e andrajosos que já vi na vida. Atenção! Gritou Holmes em voz de comando. Os 6 garotos esfarrapados perfilaram-se como várias estatuetas grotescas. Daqui por diante vocês mandarão apenas Viggins trazer notícias, enquanto o resto ficará esperando na rua. E então, Viggins, descobriram? Perguntou Holmes. Não, senhor, respondeu um dos garotos.
Era mais ou menos o que eu esperava. Continuem trabalhando até descobrir. Aqui está o pagamento, disse meu companheiro, entregando um xelim a cada um deles. Podem ir agora e, da próxima vez, tragam melhores informações. Fez um gesto com a mão e eles desceram correndo pela escada como ratos. Logo depois, ouvimos suas vozes agudas soando já na rua. Um só desses pequenos mendigos rende mais que uma dúzia de agentes da força, observou Holmes. A simples presença de alguém que pode ser um policial é suficiente para selar os lábios de muita gente, mas essa garotada tem trânsito livre e ouve tudo. São de uma vivacidade incomum, falta-lhes apenas organização. Empregou-os para o caso da Bristol Road? Perguntei. Exatamente. Há um ponto que preciso verificar. É apenas questão de tempo, aliás. Olá! Finalmente vamos ter novidades. Lá vem Gregson. Descendo a rua, com a beatitude estampada na face. Vem direto para cá, tenho certeza. Isso mesmo, está parando e... aí está ele. Houve um violento toque da sineta e, em questão de segundos, o detetive louro subia a escada, 3 degraus de cada vez, até irromper em nossa sala de estar. Meu caro amigo, dê-me os parabéns! Exclamou, sacudindo a mão inerte de Holmes. Consegui tornar todo esse caso claro como o dia. Uma sombra de ansiedade pareceu cobrir o rosto expressivo de meu amigo. Quer dizer que já estão na pista certa? Perguntou ele. Na pista certa? Como, se já temos o homem atrás das grades? Quem é ele? Arthur Charpentier, subtenente da Marinha de Sua Majestade. Exclamou Gregson pomposamente, esfregando as mãos gordas e estufando o peito. Sherlock Holmes deu um suspiro de alívio e relaxou, sorridente. Sente-se e aceite um destes charutos, convidou. Estamos ansiosos para saber como se saiu. Que tal um uísque? Não me faria mal nenhum, respondeu o detetive. Os tremendos esforços nesses 2 últimos dias me deixaram exausto. Não foi tanto esforço físico, compreenda, mas a tensão mental. Sabe bem o que isso significa, Sr. Sherlock Holmes, já que nós 2 trabalhamos com o cérebro. Suas palavras muito me honram, disse Sherlock Holmes gravemente. Agora, conte-nos como chegou a um resultado tão gratificante. O detetive acomodou-se na poltrona e, com ar complacente, passou a soltar baforadas de seu charuto. Então, de repente, deu uma palmada na coxa e desatou a rir. O mais engraçado nisso tudo é que o tolo do Lestrade, sempre se julgando tão esperto, seguiu a pista errada. Disse: anda atrás do secretário Stangerson, que tem tanto a ver com o caso quanto um bebê por nascer. Certamente, a esta altura já deve tê-lo agarrado. A ideia o divertia tanto que ele começou a rir até ficar sufocado. E como conseguiu sua pista? Contarei tudo, mas, naturalmente, Dr. Watson, isso fica estritamente entre nós. A primeira dificuldade que enfrentamos foi descobrir os antecedentes desse americano. Outros teriam esperado que houvesse uma resposta a seus anúncios nos jornais ou que alguém se adiantasse, prestando informações voluntariamente. Mas não é assim que Tobias Gregson costuma trabalhar. Lembra-se da cartola que estava ao lado do morto? Sem dúvida, respondeu Holmes. Fabricação de John Underwood Sons, da Camberwell Road, 129. A euforia de Gregson murchou. Pensei que não tivesse percebido o detalhe, disse. O senhor esteve lá? Não. Ah! Exclamou Gregson, aliviado. Pois nunca deveria deixar passar uma oportunidade, por menor que seja. Nada é pequeno para um grande cérebro, observou Holmes, em tom sentencioso. Muito bem, procurei Underwood e perguntei-lhe se vender uma cartola, daquele tamanho e com aquelas características. Ele examinou seus livros e imediatamente encontrou o registro. A cartola fora vendida a um certo Sr. Dreber, que morava na pensão Charpentier, em Torquay Terrace. Foi assim que conseguiu o endereço dele. Esperto, muito esperto, murmurou Sherlock Holmes. Minha visita seguinte foi a Madame Charpentier, continuou o detetive. Encontrei-a muito pálida e ansiosa. Sua filha também estava na sala. Uma beleza de moça, acreditem. Tinha os olhos vermelhos e seus lábios tremiam, quando falei com ela. Fiquei desconfiado ao reparar nesses detalhes.
Deve saber muito bem o que sentimos, Sr. Sherlock Holmes, se farejamos a pista certa, uma espécie de comichão nos nervos. Já soube da morte misteriosa de seu ex-hóspede, o Sr. Enos J. Dreber, de Cleveland? Perguntei-lhe. A mãe assentiu, parecendo incapaz de pronunciar uma só palavra. A filha debulhou-se em lágrimas. Mais do que nunca, tive certeza de que as duas sabiam algo sobre o assunto. A que horas o Sr. Dreber saiu de sua casa para pegar o trem? Perguntei. Às 20 horas, ela respondeu, engolindo em seco para acalmar a agitação. Seu secretário, o Sr. Stangerson, disse que havia 2 trens, um às 21h15 e outro às 23 horas. Ele pretendia pegar o primeiro. E foi essa a última vez que o viu. O rosto da mulher sofreu uma terrível transformação ao ouvir a pergunta. Ela ficou completamente lívida. Só depois de alguns segundos é que ela conseguiu balbuciar uma única palavra. Foi, e, assim mesmo, em voz rouca e estranha. Houve um silêncio durante algum tempo, e então a filha começou a falar em voz clara e tranquila. De nada vale ficarmos com mentiras, mamãe, disse. Sejamos francas com este cavalheiro. Nós vimos o Sr. Dreber outra vez. Que Deus a perdoe, exclamou Madame Charpentier, erguendo as mãos e deixando-se afundar em uma poltrona. Você acaba de matar seu irmão. Arthur iria preferir que falássemos a verdade, respondeu a jovem com firmeza. Será melhor contarem tudo o que sabem, falei. As meias-verdades são piores do que nenhuma. Além disso, ignoram o que sabemos a respeito. Você será a única responsável por isso, Alice, exclamou a mãe. Em seguida, virando-se para mim, disse, vou contar-lhe o que sei, senhor. Não pense que minha agitação por causa de meu filho signifique qualquer receio de que ele tenha tomado parte nesse caso terrível. Sei que é completamente inocente. No entanto, tenho medo de que possa parecer implicado, aos seus olhos e aos olhos dos demais. Mas isso é absolutamente impossível. Seu caráter elevado, sua profissão e seus antecedentes jamais o permitiriam. No momento, o que de melhor tem a fazer é expor-me claramente os fatos, respondi. Se seu filho for inocente, o que me disser não irá piorar a situação. É melhor que nos deixe a sós, Alice, disse ela, e a filha retirou-se. Muito bem, senhor, continuou ela, não era minha intenção contar-lhe tudo isso, mas já que minha pobre filha tomou a iniciativa, não tenho outra saída. E, já que me decidi a falar, não omitirei nenhum detalhe. É a atitude mais sensata, respondi. O Sr. Dreber ficou quase 3 semanas hospedado aqui. Ele e seu secretário, o Sr. Stangerson, estiveram viajando pelo continente. Notei uma etiqueta de Copenhague em cada uma de suas malas, indicando que essa cidade fora sua última parada. O Sr. Stangerson era quieto e retraído, exatamente o oposto de seu patrão, lamento dizê-lo. Este tinha hábitos rudes e maneiras descorteses. Na própria noite de sua chegada, ficou ainda pior ao embriagar-se. Para ser franca, depois do meio-dia dificilmente se poderia dizer que estava sóbrio. Sua maneira de lidar com as criadas era desagradavelmente livre e íntima. O pior é que ele, em pouco tempo, passou a tratar minha filha da mesma forma, dirigindo-se algumas vezes a Alice de um modo que, por sorte, ela ainda é inocente demais para compreender. Uma ocasião, ele chegou ao cúmulo de agarrá-la e abraçá-la, um insulto que levou seu próprio secretário a reprová-lo pela conduta indigna. E por que motivo suportou tudo isto? Perguntei. Imagino que possa livrar-se de seus hóspedes quando bem entender. Madame Charpentier enrubesceu ao ouvir minha observação. Quem dera que eu tivesse despedido no mesmo dia em que chegou, disse ela. Mas, cedi à tentação. Eles estavam pagando 1 libra de diária cada um, isto é, 14 libras por semana, e estamos na temporada fraca. Sou viúva e tenho muitas despesas com meu filho na marinha. Fiz o que achei melhor, porque não queria perder aquele dinheiro. Entretanto, a última façanha do Sr. Dreber passou dos limites, e por causa disso, pedi-lhe que fosse embora. Esse foi o motivo de sua saída. E o que aconteceu depois? Senti o coração leve quando os vi indo embora. Justamente agora meu filho estava de folga, mas não lhe contei nada sobre o ocorrido, porque ele tem gênio violento e é louco pela irmã.
Quando fechei a porta atrás daqueles dois, foi como se me tirassem um peso dos ombros. Mas em menos de 1 hora tocaram a sineta e fiquei sabendo que o Sr. Dreber voltará. Estava muito agitado e era evidente que havia passado da conta na bebida. Entrou na sala onde eu estava com minha filha e fez um comentário confuso sobre ter perdido o trem. Virando-se para Alice, na minha presença, propôs-lhe que fugisse com ele. Você é maior e, legalmente, pode agir como bem entender, disse. Tenho dinheiro de sobra para gastar. Não ligue para sua velha e venha comigo agora mesmo. Terá uma vida de rainha. A pobre Alice ficou tão amedrontada que quis fugir, mas ele agarrou pelo pulso e obrigou-a a caminhar até a porta. Gritei, nessa hora, Arthur entrou na sala. Nem sei dizer o que aconteceu em seguida. Ouvi xingamentos e o ruído confuso de uma briga. Estava aterrorizada demais para erguer a cabeça. Quando olhei, vi Arthur rindo junto à porta, segurando uma bengala. Não creio que o distinto cavalheiro volte a importunar-nos, disse ele. Vou segui-lo para ver o que pretende. Com essas palavras, ele apanhou seu chapéu e saiu para a rua. Na manhã seguinte, ficamos sabendo da morte misteriosa do Sr. Dreber. Foram essas as declarações que ouvi de Madame Charpentier, entre muitas pausas e hesitações. Falava tão baixo às vezes que eu mal entendia as palavras. De qualquer modo, taquigrafei tudo o que me disse, a fim de evitar possibilidade de engano. Impressionante, disse Sherlock Holmes, com um bocejo. O que aconteceu em seguida? Quando Madame Charpentier terminou de falar, percebi que tudo girava em torno de uma só questão, continuou o detetive. Encarei-a fixamente, de um modo que sempre dá resultado com as mulheres, e perguntei a que hora seu filho voltará para casa. Não sei, ela respondeu. Como, não sabe? Ele tem a chave da porta da rua. Não o vi chegar. Então ele chegou depois que a senhora foi dormir? Sim. E quando foi isso? Fui para o quarto por volta das 23 horas. Quer dizer que seu filho ficou ausente pelo menos 2 horas? Sim. Talvez 4 ou 5 horas? Sim. O que ele fez durante todo esse tempo? Não sei, ela respondeu, empalidecendo tanto que até seus lábios perderam a cor. Evidentemente, depois disso eu não tinha mais nada a fazer ali. Descobri onde estava o tenente Charpentier. Convoquei 2 agentes para me acompanharem e efetuei a prisão. Quando toquei seu ombro, aconselhando a ir conosco sem reagir, ele replicou prontamente. Imagino que estejam me prendendo como suspeito pela morte daquele patife do Dreber. Como não havíamos falado nada sobre isso, suas palavras aumentaram ainda mais minhas suspeitas. Sem dúvida, comentou Holmes. Ele ainda tinha consigo a pesada bengala que, segundo sua mãe, levava ao sair atrás de Dreber. Praticamente, é como um porrete de carvalho. Muito bem, qual é a sua teoria? Minha teoria é que ele seguiu Dreber até a Bristol Road. Chegando lá, os dois tornaram a discutir. Durante a briga, Dreber deve ter recebido uma forte bengalada, talvez na boca do estômago, um golpe que o matou sem deixar marcas. Chovia tanto que não havia ninguém nos arredores, permitindo assim que Charpentier pudesse arrastar o corpo de sua vítima para a casa vazia. Quanto à vela, ao sangue, à inscrição na parede e à aliança, certamente foram artimanhas para despistar a polícia. Excelente! Exclamou Holmes, em tom encorajador. Francamente, está progredindo, Gregson. Você ainda será alguém. Sem querer me gabar, acho que me saí bem, respondeu o detetive com orgulho. O tenente prestou um depoimento espontâneo, declarando que, após seguir Dreber por algum tempo, este o percebeu e tomou então um cabriolé para livrar-se dele. Quando voltava para casa, encontrou um antigo colega de bordo, com quem fez uma longa caminhada. Ao lhe perguntarem onde morava esse antigo colega, ele não conseguiu dar uma resposta satisfatória. Creio que tudo se encaixa singularmente bem. O que me diverte é pensar que Lestrade anda atrás de uma pista falsa. Quase posso garantir que não conseguirá grande coisa. Ora, mas era só o que faltava. Aí está ele, em carne e osso. Era realmente Lestrade, que subira a escada enquanto conversávamos e agora entrava na sala.
Entretanto, sua segurança, a desenvoltura dos trajes e da aparência haviam desaparecido. Agora, seu rosto tinha uma expressão perturbada, as roupas sujas e amarrotadas. Evidentemente, viera com a intenção de consultar Sherlock Holmes, mas ficará desconcertado ao encontrar seu colega ali. Parou no meio da sala, mexendo nervosamente no chapéu, sem saber o que fazer. Este é um dos casos mais extraordinários e mais incompreensíveis que já vi, disse por fim. Oh, acha mesmo, Sr. Lestrade? Exclamou Gregson, triunfante. Imaginei que chegaria a essa conclusão. Conseguiu encontrar o secretário, o Sr. Joseph Stangerson. O secretário, Sr. Joseph Stangerson, foi assassinado no Hotel Halliday por volta das 6 horas dessa manhã, disse Lestrade numa voz grave. Nome de um veneno à base de arsênio, inventado por uma mulher chamada Tofana, muito usado nos séculos XVI e XVII, NT.2. Um tolo sempre encontra alguém mais tolo para admirá-lo. NT. 7. Uma luz nas trevas. A informação trazida por Lestrade era tão grave e inesperada que nos primeiros momentos ficamos os três estatelados. Gregson levantou-se bruscamente e engoliu o resto do seu uísque com água. Quanto a mim, fiquei olhando em silêncio para Sherlock Holmes, que tinha os lábios apertados e as sobrancelhas franzidas. Stangerson também, murmurou. A trama está se complicando. Já estava bem complicada antes, grunhiu Lestrade, puxando uma cadeira. Parece que interrompi uma espécie de conselho de guerra. Tem certeza do que nos contou? Gaguejou Gregson. Estou vindo do quarto dele, explicou Lestrade. Fui o primeiro a ser informado do ocorrido. Estávamos ouvindo a opinião de Gregson sobre o assunto, comentou Holmes. Poderia contar-nos o que viu e fez? Quanto a isso, não faço objeções, respondeu Lestrade, sentando-se. Confesso francamente que, para mim, Stangerson estava implicado na morte de Drebber. Mas esse último acontecimento mostrou que estava completamente enganado. Dominado por uma única ideia, procurei descobrir o que tinha sido feito do secretário. Os dois haviam sido vistos juntos na Euston Station por volta das 20h30 do dia 3. Às 2 da madrugada, o corpo de Drebber foi encontrado na Bristol Road. Meu problema era descobrir o que Stangerson fizera entre as 20h30 e a hora do crime, e também o que fez. Depois disso, passei um telegrama para Liverpool, fornecendo uma descrição do homem e alertando para que vigiassem os navios americanos. Então, comecei a trabalhar, visitando todos os hotéis e pensões existentes nos arredores da Euston. Eu achava que, se Drebber e o companheiro haviam se separado, a atitude mais natural de Stangerson seria procurar alojamento nas vizinhanças da estação e depois voltar lá na manhã seguinte. Era provável que os dois tivessem combinado com antecedência um ponto de encontro, ponderou Holmes. Exatamente. Passei toda a noite de ontem investigando, sem resultados positivos. Recomecei essa manhã bem cedo e, às 8 horas, cheguei ao Hotel Halliday, na Little George Street. Quando perguntei se um certo Sr. Stangerson se hospedara lá, responderam imediatamente que sim. O senhor deve ser o cavalheiro que ele esperava, disseram. Há 2 dias que ele espera alguém. Onde está o Sr. Stangerson no momento? Perguntei. No andar de cima, dormindo no seu quarto. Pediu que fosse acordado às 9 horas. Vou subir e falar com ele imediatamente, anunciei. Eu achava que, com os nervos abalados por minha presença inesperada, ele deixaria escapar alguma coisa. O engraxate do hotel prontificou-se a indicar-me o quarto. Ficava no 2º andar, depois de um pequeno corredor. Ele me mostrou a porta e já ia descer, quando vi algo que me deixou nauseado, a despeito de meus 20 anos de experiência. Por baixo daquela porta, saía um pequeno filete de sangue, que serpenteava pelo corredor e formava uma diminuta poça junto ao rodapé da parede fronteira. Minha exclamação involuntária fez o empregado voltar. Ele quase desmaiou quando viu o sangue. A porta estava trancada por dentro, mas nós a forçamos com os ombros e a arrombamos. A janela do quarto estava aberta e, ao lado dela, jazia o corpo de um homem em camisa de dormir, formando um monte confuso. Estava morto e já fazia algum tempo, porque tinha os membros rígidos e frios. Quando viramos, o empregado imediatamente o identificou como o cavalheiro que alugara o quarto com o nome de Joseph Stangerson.
A causa da morte era uma punhalada profunda no lado esquerdo, que devia ter atingido o coração. E agora vem o detalhe mais estranho do caso. Podem imaginar o que havia acima do cadáver? Senti um arrepio na pele e um pressentimento de horror iminente, mesmo antes que Sherlock Holmes respondesse. A palavra Rache escrita em letras de sangue, disse ele. Exatamente! Exclamou Lestrade, em tom atemorizado. Ficamos todos em silêncio por alguns momentos. Havia algo tão metódico e tão incompreensível nos atos do assassino desconhecido que acrescentava um tom ainda mais sinistro aos seus crimes. Meus nervos, sempre firmes no campo de batalha, estremeceram quando pensei nisso. O assassino foi visto, continuou Lestrade. Um leiteiro, a caminho da leiteria, descia pelo beco que vem das estrebarias, nos fundos do hotel. Ele percebeu então que uma escada, que sempre é deixada naquele local, estava erguida até uma janela escancarada do segundo andar. Depois de passar por ela, olhou para trás e viu um homem descendo pela escada. Descia com tamanha calma e tão publicamente que o rapaz achou que era algum carpinteiro ou encanador que trabalhava no hotel. Não lhe deu maior atenção, e apenas pensou que ainda era muito cedo para o indivíduo já estar trabalhando. Teve a impressão de que o homem era alto, de rosto corado e vestia um comprido sobretudo marrom. Deve ter ficado no quarto durante algum tempo depois do assassinato, porque encontramos água manchada de sangue na bacia do lavatório, sinal de que tentou lavar as mãos, e marcas nos lençóis onde ele limpou deliberadamente o seu punhal. Olhei para Holmes ao perceber que a descrição do assassino combinava exatamente com a que fora feita por ele. Entretanto, em seu rosto não havia o menor sinal de alegria ou satisfação. Não encontrou nada no quarto que pudesse fornecer uma pista para o assassino. Pergunto. Nada. Stangerson estava com a carteira de Dreber em seu bolso, mas parece que isso era normal, porque ele cuidava de todos os pagamentos. Continha 80 e poucas libras, e nada tinha sido retirado. Fossem quais fossem os motivos de crimes tão extraordinários, é evidente que o roubo não estava entre eles. Não encontrei papéis ou anotações nos bolsos da vítima, a não ser um telegrama de um mês atrás, enviado de Cleveland e contendo as palavras: JH está na Europa. Não havia nome do remetente. Não havia mais nada? Pergunto Holmes. Nada que fosse importante. Um romance, que o homem lia para ajudá-la a dormir, estava caído na cama e, em uma cadeira ao lado, seu cachimbo. Havia um copo de água na mesa e, no peitoril da janela, uma caixinha redonda de unguento, contendo 2 pílulas. Sherlock Holmes levantou-se de repente da cadeira, com uma exclamação de alegria. O último elo! Exclamou, exultant. Meu caso está completo. Os 2 detetives o fitaram com espanto. Tenho agora nas mãos todos os fios que formavam esse emaranhado, disse meu companheiro, confiante. É claro que ainda faltam alguns detalhes, mas tenho certeza de todos os fatos principais, desde que Dreber se separou de Stangerson na estação até a descoberta do cadáver deste. É como se tivesse visto tudo com meus próprios olhos. Darei aos senhores uma prova do que sei. Recolheu essas pílulas, Lestrade? Estão aqui comigo, disse Lestrade, tirando do bolso uma caixinha branca. Fiquei com elas, com a carteira e o telegrama, com a intenção de guardá-los em lugar seguro, no posto policial. Foi por mero acaso que apanhei as pílulas, porque, com franqueza, não lhes dei nenhuma importância. Deixe-me vê-las, pediu Holmes. Muito bem, doutor, disse, virando-se para mim. Acha que são pílulas comuns? Não eram, evidentemente. Tinham uma cor cinza-pérola, eram pequeninas, redondas e quase transparentes, vistas contra a luz. A julgar por sua leveza e transparência, eu diria que são solúveis na água, falei. Exatamente, afirmou Holmes. E agora, por favor, quer descer e trazer aquele pobre cachorrinho que está doente há tanto tempo? Ainda ontem, a senhoria pediu a você para acabar com o sofrimento dele. Fui até o andar de baixo e tornei a subir com um pequeno terrier nos braços. O bichinho respirava com dificuldade e os olhos mortiços indicavam que seu fim estava próximo. Na verdade, o focinho esbranquiçado era um sinal de que ele já ultrapassara o período normal de existência de um cão. Coloquei-o sobre uma almofada, em cima do tapete. Agora, cortarei uma dessas pílulas em 2 partes,
disse Holmes, tirando o canivete do bolso e passando das palavras à ação. Uma metade ficará na caixa, para finalidades futuras. Colocarei a outra metade neste copo de vinho, no qual há uma colher de chá de água. Podem notar que nosso caro doutor tem razão. Ela se dissolve rapidamente. Isto pode ser muito interessante, disse Lestrade no tom ofendido de quem acha que está sendo ridicularizado. Entretanto, não posso imaginar o que isso tem a ver com a morte do Sr. Joseph Stangerson. Calma, meu amigo, calma. Mais algum tempo e verá que isso tem tudo a ver com o caso. Agora, acrescentarei um pouco de leite, para melhorar o gosto da mistura. Veremos que o cão a beberá sem demora. Enquanto falava, despejou o conteúdo do copo de vinho em um pires e o colocou diante do terrier, que o lambeu rapidamente, até deixá-lo seco. A seriedade com que Holmes agia nos deixará tão impressionados que ficamos calados, observando atentamente o animal, à espera de algum efeito extraordinário. Mas nada aconteceu. O cachorro continuou deitado na almofada, ainda respirando com dificuldade, mas nem melhor nem pior do que antes de beber a mistura. Holmes tirara o relógio e, como os minutos passavam sem qualquer resultado, surgiu em seu rosto uma expressão de profundo aborrecimento e desapontamento. Ele mordeu os lábios, tamborilou com os dedos na superfície da mesa e exibiu vários outros sinais de impaciência. Sua emoção era tão evidente que lamentei sinceramente por ele, enquanto os dois detetives sorriam com ironia, parecendo até satisfeitos com o dilema em que ele se encontrava. Não pode ser coincidência, exclamou, levantando-se bruscamente da cadeira e começando a andar pela sala com passos nervosos. É impossível que fosse apenas uma coincidência. As mesmas pílulas de que suspeitei no caso de Dreber acabaram sendo encontradas após a morte de Stangerson. No entanto, são inócuas. O que significará isso? É claro que toda a cadeia do meu raciocínio não pode ser falsa. Seria impossível. No entanto, esse cão moribundo nem ao menos piorou. Ah, É isso. Já sei. Com um grito de pura alegria, ele correu para a caixinha, cortou a outra pílula ao meio, dissolveu-a na água, acrescentou leite e a ofereceu ao terrier. A língua do pobre animal pareceu apenas tocar na mistura, e imediatamente uma forte convulsão estremeceu-lhe os membros. Em seguida ficou rígido e sem vida, como que fulminado por um raio. Sherlock Holmes soltou um profundo suspiro e enxugou o suor que lhe cobria a testa. Eu devia ser mais confiante, falou. A esta altura, devia saber que quando um fato parece opor-se a uma longa série de deduções, ele invariavelmente é capaz de fornecer alguma outra interpretação. Das duas pílulas dessa caixa, uma era do mais terrível veneno e a outra era absolutamente inócua. Eu deveria saber mesmo antes de ver a caixa. Esta afirmação me pareceu tão surpreendente que mal pude acreditar que ele estava em seu juízo perfeito. Mas o cãozinho morto era uma prova de que suas conjecturas tinham sido corretas. Pouco a pouco, a névoa que toldava minha mente foi se dissipando, e comecei a ter uma vaga, remota percepção da verdade. Tudo isso lhes parece estranho porque, no início das investigações, não deram importância à única pista real que tinham diante dos olhos, continuou Holmes. Tive a sorte de perceber este fato, e tudo o que aconteceu desde então serviu apenas para confirmar minha suposição original. Na realidade, foi a sequência lógica dessa hipótese. Por isso, as coisas que os deixaram perplexos e tornaram o caso mais obscuro serviram para esclarecer minhas dúvidas e reforçar minhas conclusões. É um erro confundir estranheza com mistério. Frequentemente, o crime mais comum é também o mais misterioso, porque não oferece nenhuma característica nova ou especial da qual se possa extrair outras deduções. Esse crime seria muito mais difícil de solucionar se a vítima simplesmente tivesse sido encontrada na rua, sem nenhuma das circunstâncias incomuns e sensacionais que o cercaram, que o tornaram extraordinário. Os detalhes estranhos, longe de complicarem o caso, na verdade tiveram o dom de torná-lo mais fácil. Gregson ouvirá a peroração com visível impaciência e não se conteve mais. Escute aqui, Sr. Sherlock Holmes, disse ele. Estamos prontos a reconhecer que é um homem inteligente e que tem seus próprios métodos de trabalho. Mas, no momento, queremos algo além da simples teorização e de sermões. Agora, a questão é apanhar o culpado. Já expus meu caso e parece que eu estava enganado. Charpentier não poderia ser acusado do segundo crime.
Lestrade foi atrás do seu homem, Stangerson, e parece que ele também estava enganado. O senhor soltou indícios aqui e ali, demonstrando saber mais do que nós, mas chegou a hora em que temos o direito de fazer-lhe uma pergunta direta a respeito do que sabe sobre esse assunto. Pode dar-nos o nome do culpado? Sinto muito, mas acho que Gregson tem razão, Sr. Holmes, observou Lestrade. Nós dois tentamos e falhamos. Por várias vezes, desde que estamos nessa sala, o senhor afirmou que dispõe de todas as evidências necessárias para a solução. Espero que não aguarde por mais tempo. Qualquer demora na captura do assassino poderia dar-lhe tempo de perpetrar novas atrocidades, comentei. Mesmo pressionado por todos nós, Holmes continuava indeciso. Andava pela sala com a cabeça inclinada sobre o peito e a testa franzida, como costumava fazer quando estava perdido em seus pensamentos. Não haverá mais assassinatos, disse afinal, parando de repente. Quanto a isso, fiquem descansados. Perguntaram se sei o nome do assassino. É claro que sei. Mas esse é um detalhe insignificante, comparado à possibilidade de o agarrarmos. É o que espero fazer dentro em pouco. Tenho esperanças de consegui-lo com meus próprios expedientes, mas é algo que deve ser conduzido com sutileza, porque estamos lidando com um homem esperto e desesperado que, como já pude comprovar, conta com o apoio de outro tão inteligente quanto ele. Enquanto o criminoso achar que ninguém tem uma pista que o incrimine, existe alguma possibilidade de apanhá-lo. Se ele tiver a mais leve suspeita, trocará de nome e desaparecerá imediatamente entre os 4 milhões de habitantes dessa grande cidade. Sem querer ofendê-los, devo dizer que considero esses homens muito mais sagazes que os agentes da lei, e foi por isso que não pedi ajuda oficial. Se eu fracassar, claro que levarei toda a culpa por essa omissão, mas estou preparado para isso. Por enquanto, posso apenas prometer que entrarei imediatamente em contato com os senhores, desde que com isso não ponham os meus planos em risco. Gregson e Lestrade estavam longe de parecer satisfeitos com essa promessa ou com a alusão depreciativa à polícia. O primeiro ficou ruborizado até a raiz dos cabelos claros, enquanto os olhos do outro reluziam de curiosidade e ressentimento. Mas nenhum deles chegou a dizer coisa alguma porque, antes disso, ouviu-se uma batida na porta e Viggins, o líder dos garotos pedintes, uma figura mirrada e desagradável, entrou na sala. Com licença, senhor, disse ele, tocando a testa onde se espalhavam. Mechas de cabelos. O cabriolé está esperando lá embaixo. Bom garoto, disse Holmes com suavidade. Por que não adotam esse modelo na Scotland Yard? Ele continuou, tirando um par de algemas de aço de uma gaveta. Vejam como a mola funciona bem. Fecha-se em um instante. O modelo antigo é bastante bom, observou Lestrade. Se encontrarmos o homem que irá usá-lo. Muito bem, disse Holmes rindo. O cocheiro poderá ajudar-me com a minha bagagem. Peça a ele que suba, Viggins. Fiquei surpreso ao ouvir meu companheiro falar como se estivesse prestes a viajar, porque não comentara nada comigo a esse respeito. Havia uma pequena mala à vista. Ele a pegou e começou a afivelar-lhe as correias. Estava ocupado nisso quando o cocheiro entrou. Dê-me uma ajuda com essa fivela, cocheiro, disse, ficando de joelhos sobre a maleta e sem ao menos virar a cabeça. O homem aproximou-se, com ar um tanto aborrecido e desafiador. Estendeu as mãos para ajudar Holmes. No mesmo instante soou um estalido seco, um entrechoque metálico e Sherlock Holmes ficou rapidamente de pé. Senhores! Exclamou, com os olhos brilhantes. Quero apresentar-lhes o Sr. Jefferson Hope, o assassino de Enoch Drebber e de Joseph Stangerson. Toda a cena levará apenas um instante. Havia sido tão rápida que eu nem chegará a entender direito o que acontecia. Tenho uma viva recordação daquele momento, da expressão triunfante de Holmes e da euforia de sua voz, e também do rosto atônito e feroz do cocheiro, ao fitar as algemas cintilantes que apareceram em seus pulsos como que por encanto. Durante 1 ou 2 segundos, ficamos petrificados como um grupo de estátuas. Então, com um rugido de fúria, o prisioneiro livrou-se da mão de Holmes e precipitou-se para a janela. Vidraças e caixilhos cederam à investida, mas, antes que seu corpo transpusesse inteiramente a abertura,
Gregson, Lestrade e Holmes saltaram sobre ele como cães de caça. O homem foi puxado de volta à sala, e então teve início uma luta terrível. Além de robusto, ele estava tão enfurecido que nós 4 fomos várias vezes atirados longe. O prisioneiro mostrava a força convulsiva de um homem durante um ataque epilético. Tinha o rosto e as mãos terrivelmente feridos pelas vidraças partidas, mas a perda de sangue não lhe diminuía a resistência. Foi somente quando Lestrade conseguiu agarrá-lo pelo lenço que tinha no pescoço, quase o estrangulando, que ele compreendeu a inutilidade de seus esforços. De qualquer modo, só nos sentimos mais seguros depois de amarrar-lhe não só os pés, mas também as mãos. Quando nos levantamos, estávamos cansados e arquejantes. Temos o seu cabriolé, disse Sherlock Holmes. Servirá para levá-lo a Scotland Yard. E agora, cavalheiros, chegamos ao fim do mistério, acrescentou com um sorriso cordial. Vocês podem fazer quantas perguntas quiserem, sem o risco de que eu me recuse a respondê-las. Segunda parte. O País dos Santos. 1. Na Grande Planície Alcalina. Na região central do grande continente norte-americano estende-se um deserto árido e inóspito, que durante muitos anos constituiu uma barreira ao avanço da civilização. Da Sierra Nevada ao Nebraska, e do rio Yellowstone, ao norte, até o Colorado, ao sul, existe uma vasta área de desolação e silêncio. A natureza nem sempre mostrou a mesma disposição em toda essa sinistra extensão. Ela abrange montanhas altivas e nevadas, e vales profundos e sombrios. Existem rios impetuosos que correm através de canyons acidentados, e há imensas planícies, brancas de neve no inverno e acinzentadas no verão por causa da areia salitrada e alcalina. Mas tudo isso preserva as características comuns de uma região inóspita, estéril e miserável. Não há habitantes nessa terra do desespero. Um bando de paunês ou de Blackfear pode cruzá-la ocasionalmente para chegar até outros campos de caça, mas até o mais bravo dos bravos entre essas tribos de peles vermelhas sente alívio ao deixar para trás essas planícies horrendas e se ver de novo em suas pradarias. O coiote se esconde em meio à vegetação raquítica, o abutre desliza pesadamente pelo ar e o desajeitado urso cinzento rasteja pelas ravinas sombrias, recolhendo entre as rochas o que consegue encontrar para sobreviver. São eles os únicos moradores do deserto. No mundo inteiro, talvez não haja visão mais tétrica do que a revelada na encosta norte da Sierra Blanca. Até onde a vista alcança, estendem-se faixas imensas de terreno plano, pontilhado de manchas alcalinas, interrompidas por Pequenos bosques de chaparrais enfezados. No limite do horizonte ergue-se uma longa cadeia de picos de montanhas, com os cumes escarpados salpicados de neve. Nesse território imenso não existe sinal de vida ou algo ligado à vida. Não há pássaros no céu azul metálico, nenhum movimento na terra agreste e cinzenta, e reina o silêncio mais absoluto em todos os recantos. Por mais que se aguçem os ouvidos, não há o menor rumor no deserto majestoso. Nada, a não ser silêncio, o silêncio mais profundo e opressivo. Foi dito antes que não havia nenhum sinal de vida nessa vasta planície, e seria pura verdade se não existisse uma trilha que serpenteava através do deserto até perder-se na distância, que pode ser vista do alto da Sierra Blanca. Essa trilha está sulcada de rodas e batida pelos pés de muitos aventureiros. Aqui e ali, há objetos brancos espalhados pela cinzenta areia alcalina, e que reluzem ao sol. Aproxime-se e examine-os. São ossos, alguns maiores e grosseiros, outros menores e mais delicados. Os primeiros pertenceram a bois, os segundos, a homens. Pode-se seguir essa fantasmagórica rota de caravanas por quase 2.500 quilômetros guiando-se por esses despojos calcinados e espalhados dos que tombaram no trajeto. Um viajante solitário contemplava esse cenário no dia 4 de maio do ano de 1847. Pela sua aparência, ele bem poderia ser o próprio gênio ou demônio daquela região. Quem o observasse teria dificuldade em saber se ele estava mais perto dos 40 ou dos 60 anos. Seu rosto era esquálido e macilento, com a pele bronzeada, semelhante a um pergaminho, repuxada sobre os ossos salientes. A barba e os cabelos, longos e castanhos, estavam estriados de branco. Os olhos, fundos nas órbitas, queimavam com um brilho febril, e a mão que agarrava o rifle era quase tão descarnada quanto a de um esqueleto. De pé, ele precisava usar a arma como apoio, mas sua estatura elevada e a constituição maciça da ossatura sugeriam um corpo vigoroso e resistente. O rosto emaciado e as roupas que pendiam frouxas sobre os membros esqueléticos proclamavam o que dava a ele aquela aparência.
decrépita e senil. O homem estava morrendo de fome e de sede. Ele rastejara penosamente pela ravina mais abaixo e conseguirá escalar aquela pequena elevação na vã esperança de vislumbrar algum sinal de água. Agora, a grande planície salgada estendia-se ante seus olhos e o cinturão distante das montanhas agrestes delimitava a paisagem, sem o menor sinal de vegetação que pudesse indicar a presença de umidade. Em todo aquele vasto panorama não havia um raio de esperança. Ele olhou para norte, leste e oeste com um olhar selvagem e interrogador. Percebeu então que sua caminhada chegará ao final e que morreria ali, naquele penhasco estéril. Por que não aqui, ou daqui a 20 anos em um colchão de plumas? Murmurou, sentando-se no abrigo formado por pedra arredondada. Antes de sentar-se, ele depositara no chão o rifle inútil e também um fardo volumoso, envolto em um xale cinzento, que viera carregando no ombro direito. Parecia pesado demais para as forças que lhe restavam, porque, ao abaixá-lo, deixou-o bater no chão com certa violência. Imediatamente, brotou do fardo cinzento um leve gemido e surgiu uma carinha amedrontada, com brilhantes olhos castanhos, e 2 punhos minúsculos, cheios de covinhas. Você me machucou! Exclamou uma vozinha infantil, em tom de censura. Desculpe-me, disse ele. Não foi por querer. Enquanto falava, desembrulhou o xale cinzento e apareceu uma linda garotinha de uns 5 anos, cujos sapatos delicados e o elegante vestido rosa com aventalzinho branco denotavam cuidados maternos. A criança estava pálida e abatida, mas os braços e as pernas saudáveis indicavam que sofrerá menos privações que o companheiro. Como se sente agora? Ele perguntou com ansiedade, porque a menininha continuava esfregando os cachos dourados e curtos que lhe cobriam a parte de trás da cabeça. Se você beijar, eu fico boa, respondeu ela, com a mais absoluta seriedade, indicando-lhe a parte dolorida. É assim que mamãe faz. Onde? ¿Está mamá? Sua mãe foi embora, mas não vai demorar muito e logo você estará com ela. Foi embora? Exclamou a garotinha. Sem me dizer até logo? Ela sempre me diz até logo, mesmo quando vai tomar chá na casa da titia, mas agora já faz 3 dias que não volta. Ei, você não está com sede? Eu estou. Não tem água nem nada para a gente comer? Não, não há nada, querida. Se tiver um pouquinho de paciência, logo tudo ficará bem. Encoste sua cabecinha em mim assim, e ganhará mais coragem. Não é fácil falar quando nossos lábios estão endurecidos como couro, mas acho melhor deixar você saber em que pé andam as coisas. O que tem aí? Coisas bonitas. Lindas! Exclamou a garotinha, entusiasmada, erguendo para ele 2 pedaços de mica. Vou dar para meu irmão Bob, quando voltarmos para casa. Daqui a pouco, você estará vendo coisas mais bonitas do que estas, disse o homem com firmeza. É só esperar um pouco. Eu ia contar a você que... Lembra-se de quando deixamos o rio para trás? Claro que me lembro. Pois bem, pensamos que logo encontraríamos outro rio, veja só. Mas alguma coisa deu errado, bússolas, mapas, seja o que for, a água não apareceu. A que tínhamos acabou. Ficaram apenas algumas gotas para os pequeninos como você e então você não podia mais se lavar, interrompeu gravemente a menininha, erguendo os olhos para o rosto taciturno do homem. E nem beber. Então, o Sr. Bender foi o primeiro a ir-se, depois o índio Pet, depois a Sra. MacGregor, depois Johnny Ones e depois, querida, foi a vez de sua mãe. Então, mamãe também morreu, exclamou a garotinha, escondendo o rosto no avental e começando a soluçar amargamente. Sim, todos se foram, menos nós 2. Então, pensei que poderia encontrar água nessa direção e vim me arrastando até aqui, com você no ombro. Bem, acho que a situação não melhorou nem um pouco. Não nos resta a menor oportunidade. Você quer dizer que também vamos morrer? Perguntou a criança, contendo soluços e erguendo o rostinho lavado de lágrimas. Acho que não temos saída. Por que não disse logo? Perguntou ela, rindo alegremente. Você me deu um susto. Bem, porque se a gente morre, logo a gente estará outra vez com mamãe. Sim, você estará, queridinha.
Você também. Vou contar a ela como foi bom para mim. Aposto que ela está esperando a gente na porta do céu, com um jarro bem grande de água e uma porção de bolinhos quentes, tostados dos dois lados, como eu e Bob gostamos. Quanto tempo vai demorar? Não sei, mas será logo. Os olhos do homem estavam fixos no horizonte norte. No azul da abóbada celeste haviam surgido 3 pequenas manchas que aumentavam de tamanho a todo instante por causa da rapidez com que se aproximavam. Logo elas se transformaram em 3 grandes aves escuras que começaram a voar em círculos acima da cabeça dos 2 andarilhos. Depois pousaram em algumas rochas mais acima. Eram abutres, as aves de rapina do oeste, que ali apareciam como precursores da morte. Galos e galinas! Exclamou a garotinha, contente, apontando para aquelas formas agourentas e batendo palmas para que voassem. Ei, foi mesmo Deus que fez este lugar? Claro que foi ele, queridinha, respondeu seu companheiro, um pouco espantado com a pergunta inesperada. Ele também fez o Illinois e fez o Missouri. Ela continuou. Bem, eu acho que outra pessoa fez este lugar, porque não é tão bem feito como lá. Aqui, esqueceram de botar árvores e água. O que você me diz de fazer uma oração? Perguntou o homem, hesitante. Ainda não ficou de noite, respondeu ela. Que diferença faz? Na verdade, não é muito comum, mas fique certa de que ele não se importa. Repita as orações que dizia todas as noites, na carroça, quando estávamos nas pradarias. Por que você não reza também? Perguntou a criança, com olhos arregalados. Não me lembro mais como se reza, respondeu ele. Eu tinha metade do tamanho desse rifle quando fiz minha última oração. Enfim, acho que nunca é tarde demais. Comece você a rezar e irei repetindo o que disser. Então, tem de ajoelhar-se e eu também, disse a menininha, estendendo o xale no chão. Veja, põe as mãos assim. Faz a gente se sentir bem. Era uma estranha visão, caso houvesse mais alguém para observá-la, além dos abutres. Lado a lado, os 2 andarilhos ajoelharam-se no xale estreito, a menininha tagarela e o temerário e curtido aventureiro. O rostinho rechonchudo e a fisionomia angulosa se voltavam para o céu sem nuvens, em comovida súplica àquele ser temido ante o qual se prostravam, enquanto as 2 vozes, uma aguda e cristalina, a outra grave e enrouquecida, se juntavam na oração por clemência e perdão. Terminada a prece, os 2 voltaram a acomodar-se à sombra da rocha, até que a criança adormeceu, aninhada contra o peito largo de seu protetor. Ele ainda lhe velou o sono por algum tempo, mas a natureza foi mais forte. Por 3 dias e 3 noites, aquele homem não se concederá um só momento de repouso. Aos poucos suas pálpebras foram se fechando sobre os olhos cansados, a cabeça inclinou-se sobre o peito até a barba grisalha confundir-se com as tranças douradas da criança, e ambos mergulharam no mesmo sono profundo e sem sonhos. Se o andarilho tivesse ficado acordado por mais meia hora, seus olhos viriam um estranho espetáculo. Ainda muito longe, na extremidade da planície alcalina, surgia uma pequena nuvem de poeira, tão leve no início, que mal podia ser distinguida entre as brumas da distância. Mas, aos poucos, ela foi ficando maior, até formar uma nuvem sólida e bem definida. Essa nuvem continuou a crescer até ficar evidente que só poderia ser levantada por uma grande multidão em movimento. Em regiões mais férteis, um observador chegaria à conclusão de que uma daquelas grandes manadas de búfalos que pastavam nas terras das pradarias estava se aproximando. Mas naquele terreno árido, isso era impossível. À medida que o redemoinho de poeira chegava mais perto do penhasco solitário em que os 2 viajantes descansavam, começaram a surgir em meio à névoa os toldos de lona que cobriam os carroções e as figuras de cavaleiros armados. A aparição, afinal, era uma grande caravana que seguia para o oeste. E que caravana! Quando seu início chegou ao sopé das montanhas, o final ainda não era visível no horizonte. O desfile de carroças e carroções, de cavaleiros e homens a pé estendia-se por toda a imensidão da planície desértica. Havia muitas mulheres cambaleando sob a carga que transportavam, crianças caminhando ao lado das carroças ou espiando por entre os toldos brancos.
Evidentemente, aquele não era um grupo comum de migrantes, mas algum povo nômade, forçado pelas circunstâncias a procurar novas terras. De lá, elevava-se no ar límpido um confuso clangor, uma espécie de rumor, produzido por aquela massa humana, misturando-se ao rangido das rodas e aos relinchos dos animais. Mesmo assim, todo aquele barulho não foi suficiente para despertar os dois viajantes cansados que dormiam mais acima. À frente da coluna seguiam uns 20 cavaleiros de feições graves e decididas, trajando roupas escuras de tecidos grosseiros e armados de rifles. Quando chegaram à base do penhasco, pararam e fizeram uma rápida reunião. Os poços ficam para a direita, irmãos, disse um deles, de cabelos grisalhos, lábios duros e rosto escanhoado. À direita da Sierra Blanca, em seguida, chegaremos ao Rio Grande, disse outro. Não temam a falta de água, exclamou um terceiro. Aquele que a fez brotar das rochas não abandonaria agora o seu povo eleito. Amém. Amém. Respondeu o grupo todo. Estavam prestes a reiniciar a viagem quando um dos mais jovens e de vista mais aguçada deu um grito, apontando para o penhasco escarpado acima deles. No alto da rocha acinzentada esvoaçava algo pequeno e rosado, que aparecia em brilhante e nítido contraste com o fundo escuro da pedra. Ao verem aquilo, todos pararam os cavalos e empunharam os rifles, enquanto chegavam novos cavaleiros a galope para reforço da vanguarda. Em todas as bocas corria a palavra pele vermelha. Não há índios por aqui, disse o homem mais idoso, que parecia o chefe da caravana. Já passamos pelos Pauneis e só encontraremos outras tribos depois de cruzarmos as grandes montanhas. Posso ir até lá dar uma espiada, irmão Stangerson, ofereceu-se um dos homens do grupo. Eu também! Eu também! Gritaram várias vozes. Deixem seus cavalos aqui embaixo. Ficaremos esperando por vocês, respondeu o ancião. Rápidos, os jovens desmontaram e prenderam os cavalos, iniciando a escalada da encosta íngreme em direção ao objeto que lhes despertara a atenção. Avançaram rápida e silenciosamente, com a segurança e a perícia de exploradores experientes. Da planície mais abaixo, os outros podiam vê-lo saltando de rocha em rocha, até seus vultos ficarem destacados contra o céu, liderados pelo jovem que primeiro dera o alarme. De repente, seus companheiros o viram erguer os braços, como que tomado de espanto. Os que se juntaram a ele mostraram a mesma emoção, quando o quadro lhe surgiu diante dos olhos. Na pequena plataforma que encimava a elevação agreste, havia um rochedo solitário e gigantesco. Encostado nele estava um homem alto, de barbas compridas e feições curtidas, mas exibindo a mais extrema magreza. A fisionomia plácida e a respiração ritmada indicavam que dormia profundamente. Uma menininha repousava a seu lado, com os braços roliços enlaçando-lhe o pescoço moreno e musculoso, enquanto a cabecinha de cabelos dourados descansava contra o peito de sua túnica de belbutina. Os lábios rosados da criança estavam entreabertos, mostrando uma fileira regular de dentes alvos como a neve, enquanto um sorriso infantil brincava em seu rostinho angelical. As perninhas rechonchudas, que terminavam em meias brancas e sapatos limpos, de fivelas reluzentes, ofereciam um estranho contraste com os membros compridos e esquálidos do companheiro. Na borda do rochedo, acima da estranha dupla, empoleiravam-se solenemente 3 abutres que, ao verem os recém-chegados, crocitaram roucamente a sua decepção e voaram, afastando-se dali. O ruído dos pássaros despertou os adormecidos, que olharam em volta, espantados. O homem levantou-se com dificuldade e contemplou a planície, tão desolada quando adormecera, mas que agora estava tomada por aquela massa extraordinária de homens e animais. Seu rosto assumiu uma expressão de incredulidade e ele passou a mão ossuda sobre os olhos. Deve ser isso que chamam de delírio, murmurou. A criança ficou de pé a seu lado, agarrada à aba de sua túnica e, em silêncio, olhava em volta, com a expressão atonita e inquisitiva da infância. Logo, a expedição de socorro convencia os 2 extraviados de que sua presença ali não era nenhuma miragem. Um dos jovens tomou a garotinha nos braços e a colocou nos ombros, enquanto outros 2 amparavam seu companheiro esquálido, ajudando na descida em direção às carroças. Meu nome é John Ferrier, explicou o andarilho. Eu e a menina somos os únicos sobreviventes de um grupo de 21 pessoas. Os outros morreram de fome e sede, lá no sul. Ela é sua filha? Perguntou alguém. Acho que agora passou a ser,
respondeu o homem, em tom desafiador. É minha porque eu a salvei. De hoje em diante, seu nome será Lucy Ferrier. E os senhores, quem são? Ele perguntou, olhando com curiosidade para seus audaciosos e bronzeados salvadores. Parecem uma multidão infindável. Somos quase 10.000, disse um dos jovens. Somos os filhos de Deus perseguidos, os eleitos do anjo Merona. Nunca ouvi falar dele, disse o andarilho. Parece que ele elegeu um bocado de gente. Não zombe do que é sagrado, replicou o outro, ressentido. Somos os que creem nas sagradas escrituras, gravadas em hieróglifos em lâminas de ouro batido, que foram entregues ao santo Joseph Smith, em Palmara. Estamos vindo de Nauvoo, no estado de Illinois, onde erguemos nosso templo. Agora, estamos procurando um refúgio contra os homens violentos e ímpios, mesmo que esse refúgio fique no meio do deserto. O nome de Nauvoo evidentemente despertou lembranças em John Ferrier. Compreendo, disse ele. Vocês são os Mormons. Sim, somos os Mormons, responderam em coro os companheiros do rapaz. Para onde estão indo? Não sabemos. A mão de Deus nos guia, na pessoa de nosso profeta. Vamos levá-lo à sua presença. Ele decidirá o que fazer com você. Eles chegaram à base da elevação e foram cercados por uma multidão de peregrinos, mulheres pálidas e de aspecto submisso, crianças saudáveis e alegres, homens ansiosos e de ar grave. Foram muitas as exclamações de espanto e comiseração quando aquelas pessoas perceberam a pouca idade da garotinha e a indigência de seu companheiro. A escolta dos dois, entretanto, não parou, foi abrindo caminho por entre o povo, seguida por uma multidão de mormons, até chegar a um carroção que se destacava pelo maior tamanho e pela aparência suntuosa. Havia 6 cavalos atrelados ao veículo, enquanto os outros eram puxados por 2 ou, no máximo, 4 animais. Ao lado do cocheiro estava sentado um homem que não devia ter mais de 30 anos, mas cuja cabeça maciça e expressão decidida o destacavam como líder. Estava lendo um livro de capa marrom, mas que deixou de lado quando a multidão se aproximou, e ficou ouvindo atentamente o relato do episódio. Em seguida, virou-se para os 2 forasteiros. Só podemos levá-los conosco se aceitarem nossas crenças, disse em tom solene. Não devemos ter lobos em nosso rebanho. Seria melhor que seus ossos se calcinassem no deserto do que ser aquele minúsculo ponto de apodrecimento que, com o tempo, corrompe toda a fruta. Virão conosco nessas condições? Eu os acompanharia sob quaisquer condições, respondeu Ferrier, com tanta veemência que os solenes anciãos não puderam reprimir um sorriso. Somente o líder conservou sua expressão grave e compenetrada. Leve-o, irmão Stangerson, disse ele. Dê-lhe de comer e de beber, e também a criança. Que seja sua tarefa de instruí-lo em nossa crença sagrada. Já nos atrasamos demais. Avante! Avante para Siao. Avante! Avante para Siao. Gritou a multidão de mormons. Essas palavras foram ecoando pela comprida caravana, de boca em boca, até se dissolverem em um confuso murmúrio distante. Com o estalido dos chicotes e o render de rodas, as grandes carroças começaram a se movimentar, e em pouco tempo toda a caravana serpenteava pela planície desértica. O ancião a quem tinham sido confiados os 2 forasteiros levou-os para sua carroça, onde uma refeição já os aguardava. Os 2 ficarão aqui, disse ele. Dentro de alguns dias já estarão recuperados de seu cansaço. Enquanto isso, lembrem-se de que agora pertencem à nossa religião para sempre. Foi Brigham Young quem disse isso, e ele falou com a voz de Joseph Smith, que é a voz de Deus. Tu. A flor do Utah. Este não é o lugar adequado para rememorarmos os sofrimentos e as privações impostos aos imigrantes mormons antes de chegarem ao seu paraíso final. Das margens do Mississippi às vertentes ocidentais das Montanhas Rochosas, eles lutaram com uma persistência quase sem precedentes na história. Homens selvagens, animais ferozes, fome, sede, fadiga e doenças, todos os obstáculos que a natureza podia colocar em seu caminho, foram superados pela tenacidade anglo-saxônica. Mesmo assim, a longa jornada e os terrores acumulados haviam enfraquecido os mais fortes entre eles.
Nenhum deles deixou de se ajoelhar para uma prece ardente, quando viram o grande vale do Utah abaixo deles, banhado pela luz do sol. E souberam pelos lábios de seu chefe que aquela era a terra prometida, que aqueles acres virgens seriam sua herança para sempre. Em pouco tempo, Yang mostrou que era um administrador competente e também um chefe determinado. Foram traçados mapas e planos, nos quais foi delineada a futura cidade. Nos arredores, as terras foram divididas e distribuídas segundo a posição de cada indivíduo. Os comerciantes dedicaram-se ao seu negócio e os artesãos às suas aptidões. Ruas e praças foram construídas na cidade como por um passe de mágica. No campo, drenava-se e amanhava-se a terra, plantava-se e colhia-se, de modo que no verão seguinte toda a região ficou coberta pelo ouro dos trigais. Tudo prosperava naquela estranha comunidade. Acima de tudo, o grande templo que haviam erguido no centro da cidade ficava cada vez maior e mais alto. Desde os primeiros clarões do alvorecer até as últimas luzes do crepúsculo, as batidas de martelo e o rangido da serra jamais cessavam no monumento levantado pelos imigrantes, aquele que os conduzira sãos e salvos por entre tantos perigos. Os dois forasteiros, John Ferrier e a garotinha que compartilhava seu destino e fora adotada como filha, acompanharam os Mormons até o final de sua longa peregrinação. A pequena Lucy Ferrier sentiu-se à vontade no carroção do ancião Stangerson, uma moradia que ela dividia com as 3 esposas do Mormon e seu filho, um menino teimoso e precoce de 12 anos. Após refazer-se, com a capacidade de recuperação da infância, do choque provocado pela morte da mãe, em pouco tempo ela passou a ser a predileta das mulheres, habituando-se prontamente à nova vida dentro da moradia ambulante coberta de lona. Nesse meio tempo, Ferrier já se recuperara das privações sofridas e se destacava não só como um guia útil, mas também como um caçador infatigável. Ele conquistou com tanta rapidez a estima dos novos companheiros que, ao chegarem ao destino final de suas perambulações, foi unanimemente decidido que receberia uma extensão de terra tão fértil e tão grande quanto a de qualquer colono, com exceção do próprio Yang, de Stangerson, Kemball, Johnston e Dreber, que eram os 4 anciãos principais. Na terra assim obtida, John Ferrier construiu uma sólida casa de troncos, que foi recebendo acréscimos nos anos seguintes, até transformar-se em uma moradia espaçosa. Ferrier era um homem de senso prático, habilidoso no trabalho manual e sabia negociar. Sua constituição férrea permitia que trabalhasse da manhã à noite, lavrando e melhorando suas terras. Assim, sua plantação e tudo que lhe pertencia prosperaram de maneira extraordinária. Em 3 anos, ele estava em situação melhor que os vizinhos, em 6 podia ser considerado um homem de posses, em 9 estava rico e, em 12, não havia em toda Salt Lake City mais que meia dúzia de colonos cuja situação se comparasse à sua. Desde o grande mar interior até as distantes montanhas Vazat, não havia nome mais conhecido que o de John Ferrier. Em apenas um ponto, apenas um, ele melindrava as suscetibilidades dos membros de sua religião. Nenhum argumento ou tentativa de persuasão conseguiu induzi-lo a formar um harém, como faziam seus companheiros. Ele jamais explicou os motivos de sua recusa, limitando-se a permanecer inflexível nessa decisão. Algumas pessoas o acusaram de indiferença para com sua religião adotada e outras atribuíram o fato à cobiça pelo dinheiro e à relutância em aumentar as despesas. Outras ainda falavam de um amor antigo, uma jovem loura que definhara de desgosto na costa do Atlântico. Fosse qual fosse a razão, o fato é que Ferrier permanecia rigorosamente celibatário. Nos outros aspectos, porém, ele seguia a religião da jovem comunidade, conquistando a fama de ser um homem correto e ortodoxo. Lucy Ferrier cresceu naquela casa de troncos e ajudava o pai adotivo em todas as suas tarefas. O ar puro das montanhas e o aroma balsâmico dos pinheiros foram a ama e a mãe que lhe faltavam. De ano para ano ela ficava mais alta e mais forte, seu andar ganhava mais flexibilidade e o rosto se tornava mais corado. Muitos viajantes, ao passarem pela estrada principal que margeava a propriedade de Ferrier, sentiam reviver pensamentos há muito esquecidos quando contemplavam a figura esguia e jovem caminhando rapidamente pelos campos de trigo ou a encontravam montando um dos cavalos do pai com toda a desenvoltura e a graça de uma verdadeira filha do Oeste. Assim, ela desabrochou em flor, e o ano em que seu pai se transformou no mais rico dos proprietários foi também o período em que ela se tornou a mais bela jovem americana que poderia ser encontrada em toda a costa do Pacífico. Entretanto, não foi seu pai o primeiro a descobrir que a menina se transformará em mulher.
Isso raramente acontece nesses casos. Essa mudança misteriosa é gradual e sutil demais para ser medida por datas. Menos ainda percebe a própria jovem, até que um certo timbre de voz ou o contato de uma mão faz com que o coração pulse mais forte em seu peito. Então, com uma mistura de medo e orgulho, ela percebe que uma natureza nova e maior despertou dentro dela. São poucas as que não se lembram desse dia nem do pequeno incidente que anunciou a alvorada de uma vida nova. No caso de Lucy Ferrier, a própria ocasião foi bastante séria, sem falar da futura influência que teria em seu destino e no de várias outras pessoas. Era uma quente manhã de junho, e os santos dos últimos dias estavam tão ocupados quanto as abelhas, cuja colmeia haviam escolhido como seu emblema. Nos campos e nas ruas ouvia-se o mesmo zumbido da atividade humana. Longas fileiras de mulas bastante carregadas desciam as estradas poeirentas, todas rumando para o oeste, porque irrompera a febre do ouro na Califórnia e a rota terrestre cruzava a cidade dos eleitos. Havia ainda rebanhos de ovelhas e manadas de bovinos que vinham de pastagens distantes, e também uma procissão de imigrantes cansados, homens e cavalos igualmente esfalfados por sua jornada interminável. No meio de toda essa confusão, abrindo caminho com a perícia de um consumado cavaleiro, Lucy Ferrier galopava, com as faces coradas pelo exercício e os longos cabelos castanhos flutuando ao vento. Tinha uma incumbência do pai para resolver na cidade e procurava cumprir sua missão com a mesma presteza de tantas vezes anteriores, mostrando nisso toda a impetuosidade da juventude, pensando apenas em sua tarefa e no modo como a executaria. Os aventureiros empoeirados fitavam-na com espanto e até mesmo os índios impassíveis, envoltos em suas peles, esqueceram o costumeiro estoicismo da raça, maravilhados com a beleza da jovem cara pálida. Ela chegava aos arredores da cidade quando viu que a estrada estava bloqueada por uma grande manada, conduzida por meia dúzia de vaqueiros rudes, vindos das pradarias. Em sua impaciência, Lucy tentou ultrapassar o obstáculo, entrando com seu cavalo no que parecia ser um espaço vazio no meio do gado. Entretanto, mal conseguirá alcançá-lo quando os animais amontoaram-se à sua retaguarda, e ela se viu inteiramente cercada pela torrente de bois e vacas, com seus chifres compridos e olhos ferozes. Acostumada a lidar com gado, ela não ficou alarmada com a situação e procurou aproveitar todas as oportunidades para avançar com seu cavalo, esperando sair logo do meio daquele turbilhão. Infelizmente, por acaso ou não, os chifres de uma res espetaram com força o flanco do cavalo, deixando-o excitado e fora de si. No mesmo instante, ele se empinou nas patas traseiras com um relincho de fúria, passando a corcoviar de tal maneira que teria jogado no chão um cavaleiro menos experiente. Era uma situação perigosíssima. Cada salto do cavalo alucinado jogava novamente contra os chifres e isso deixava ainda mais enlouquecido. Tudo o que ela podia fazer era procurar manter-se na sela, pois o menor escorregão significaria uma morte terrível sob as patas dos animais amontoados e atemorizados. Não tendo o hábito de enfrentar emergências repentinas, Lucy sentiu que começava a ficar zonza e sua pressão nas rédeas afrouxou-se. Asfixiada pela crescente nuvem de poeira que subia do chão e pelo cheiro dos animais que se atropelavam, ela teria desistido de seus esforços, em desespero, se uma voz amiga, soando a seu lado, não lhe garantisse que alguém viera socorrê-la. No mesmo instante, uma mão morena e musculosa conteve o cavalo assustado, segurando-o pelas rédeas, e depois abrindo caminho por entre a manada, até conseguir levá-la para fora dali. Espero que não esteja ferida, senhorita, disse respeitosamente seu salvador. Lucy olhou para o rosto moreno e enérgico, depois riu com vontade. Estou com um medo terrível, confessou, ingênua. Quem diria que Pancho ficaria assustado com um punhado de vacas? Graças a Deus conseguiu manter-se na sela, disse o rapaz de um jeito sincero. Era um jovem alto, de aparência rude, montava um vigoroso ruão e usava roupas típicas de caçador, com um longo rifle pendurado ao ombro. A senhorita deve ser a filha de John Ferrier, observou. Eu a vi quando saía da casa dele, galopando. Quando estiver com ele, pergunte-lhe se ainda se lembra dos Jefferson Hope, de Saint Louis. Se for o mesmo Ferrier que imagino, ele e meu pai eram grandes amigos. Não seria melhor ir até nossa casa e fazer-lhe a pergunta pessoalmente? Sugeriu ela, com seriedade. O rapaz pareceu gostar da sugestão e seus olhos escuros cintilaram de satisfação.
Farei isso, respondeu. Passamos 2 meses nas montanhas, de modo que não estamos apresentáveis para uma visita. Ele deverá aceitar-nos como estamos. Papai terá muito a agradecer-lhe e eu também, disse ela. Ele é muito afeiçoado a mim. Se essas vacas me pisoteassem, sei que meu pai nunca mais se recuperaria do choque. Nem eu, disse o rapaz. Como? Bem, não acho que isso faria alguma diferença para você. Afinal, nem é nosso amigo. O rosto moreno do caçador ficou tão abatido com esta observação que Lucy Ferrier começou a rir. Não quis ofendê-lo, disse. É claro que agora passa a ser um amigo. Venha visitar-nos. Bem, preciso ir andando, do contrário meu pai nunca mais me confiará nada para fazer. Até logo. Até logo. Ele respondeu, erguendo o chapéu de abas largas e curvando-se sobre a mão pequenina da jovem. Lucy fez o cavalo dar meia volta, cutucou-o com o chicote e disparou como uma flecha pela estrada larga, envolta em uma nuvem de poeira. O jovem Jefferson Hope guiou seu cavalo para perto dos companheiros, mas agora estava sério e taciturno. Haviam estado nas Montanhas Nevadas, na prospecção da prata, e agora voltavam a Salt Lake City com a esperança de conseguir capital suficiente para a exploração dos veios que tinham descoberto. Como os outros, seu único interesse era esse negócio, até que o súbito incidente com a jovem desviou-lhe os pensamentos. A visão de Lucy Ferrier, tão franca e saudável como as brisas da montanha, agitara as profundezas de seu coração vulcânico e indomável. Quando ela desapareceu de sua vista, Jefferson Hope compreendeu que estava começando uma crise em sua vida, e que nem as especulações com a prata nem qualquer outro assunto teriam tanta importância para ele como esse problema novo e absorvente. O amor que brotava em seu coração não era o capricho volúvel de um garoto, mas aquela paixão feroz e selvagem do homem de vontade férrea e temperamento dominador. Estava acostumado a ser bem-sucedido em todos os seus empreendimentos. Jurou para si mesmo que não haveria de falhar agora, se a vitória dependesse do esforço e da perseverança humanos. Visitou John Ferrier nessa mesma noite e repetiu a visita muitas vezes, até seu rosto se tornar familiar na propriedade. Preso naquele vale e absorvido em seu trabalho, Ferrier tivera poucas oportunidades de tomar conhecimento do que se passava no mundo exterior nos últimos 12 anos. Jefferson Hope podia deixá-lo a par de tudo isso, de uma maneira que interessava a ambos, pai e filha. Havia sido um pioneiro na Califórnia, e assim pôde relatar muitos casos estranhos de fortunas adquiridas e perdidas naquela época turbulenta. Também fora guia, caçador com armadilha, explorador de prata e vaqueiro. Onde quer que surgisse a aventura, lá estava Jefferson Hope. Em pouco tempo se tornava o amigo predileto do velho rancheiro, que falava com eloquência sobre as suas qualidades. Nessas ocasiões, Lucy ficava calada, mas as faces ruborizadas e os olhos brilhantes de felicidade indicavam claramente que seu jovem coração não lhe pertencia mais. O pai, sério e sem malícia, podia não ter observado esses sintomas, mas ele certamente não. Passavam despercebidos ao homem que conquistara a afeição dela. Numa tarde de verão, ele chegou galopando pela estrada e fez o cavalo parar junto ao portão. Lucy estava na entrada da casa e foi ao seu encontro. Hope jogou as rédeas por cima da cerca e caminhou pela trilha em largas passadas. Vou partir, Lucy, disse, tomando-lhe as mãos e fitando seu rosto com ternura. Não lhe peço para vir comigo agora, mas estará disposta a acompanhar-me quando eu voltar. E quando voltara? Perguntou ela, rindo e enrubescendo. Dentro de uns 2 meses. Virei para buscá-la, minha querida. Ninguém poderá separar-nos. E quanto a meu pai? Ele já consentiu, desde que tenhamos aquelas minas dando rendimento. Quanto a isso, não tenho medo. Então, se você e meu pai já trataram de tudo, não há mais nada para ser dito, ela sussurrou, com o rosto apoiado no peito largo do rapaz. Graças a Deus! Exclamou ele em voz rouca, inclinando a cabeça para beijá-la. Então, está tudo resolvido. Quanto mais tempo eu ficar aqui, mais difícil será a partida. Os outros estão à minha espera no Canyon. Adeus, minha querida, adeus. Tornará a ver-me dentro de 2 meses. Afastou-se dela e, saltando para a sela do cavalo, galopou furiosamente, sem ao menos olhar em torno, como se receasse que sua decisão fraquejasse ao ver o que estava deixando. Ela ficou no portão, contemplando-o, até que ele desapareceu. Então, voltou para casa, sentindo-se a garota mais feliz de todo Utah.